E aí depois você chegou na seleção brasileira também. Como é que foi esse momento? Foi legal, eu me lembro como se fosse hoje a ligação do Lula, né? Só pra você ver como é que faz 20 anos, né? Foi a primeira convocação, tinha 22 anos. Eu tava descendo a matriz ali com o carro e eu vejo uma ligação, Lula. Lula era o técnico do COC e técnico da seleção. Você tá achando que é presidente, ligou pra Lula Ferreira. Companheiro Nezinho. Só faltava, de basquete ele não manja também. E ele fala meio grosso assim também. Nezinho, tudo bem? Fala, Lula, tudo bem? Então, é uma grande satisfação de estar podendo te convidar pela primeira vez pela seleção brasileira e tal, vixe. Aí me emocionei, já parei o carro, já fui pra... Como é que chama? Eu gosto muito de fazer churrasco, né? Já fomos pro açougue e fui para casa da minha mãe churrasquear e comemorar. E depois dessa notícia, eu vi que o quanto a seleção me fazia bem. Toda a temporada eu treinava para ir fazer um bom desempenho na minha equipe, mas para no final da temporada eu chegar no auge, que era a seleção brasileira. E depois dessa ligação, fiquei 9 anos seguidos na seleção brasileira e foi muito bacana. Foi muito bacana. De ambiente de seleção com os companheiros, sempre... bem assim no caso, porque você falou, todo atleta busca o auge da seleção. E aí o ambiente para essas conquistas de união, de estar lá junto, como passa pra gente um pouco? O seu Trate, para mim era espetacular, né? Porque a gente teve, a minha geração foram os caras que jogaram na NBA, realmente, de verdade. O Nenê teve aqui agora semana passada, nós conversamos, ele teve para ver o Gigantão e falar outras coisas com a presidente, com a Roseli. Nenê, Anderson Farejão, Leandrinho, Thiago Split, esses caras a nata, esses caras jogavam 30, 40 minutos na NBA. E depois eu treinava para poder ter o prazer de conviver 2 meses com esses caras. Meu amigo, quando eu sentava, eu ficava no quarto com o Leandrinho, eu ficava subindo, e aí, o Steve Nash, e esse, como é que treina? E tal. Então, eu sugava aquilo para poder desempenhar depois o papel na minha equipe. Porque eu sabia que eu não tinha condições de chegar na NBA no nível que eles jogavam. Mas eu podia pegar o que eles tinham de tática, de técnica, que era mais avançada, eles estavam mais na frente pra gente, e poder aplicar aqui no nosso basquete. Mas então, você chegou a ser observado, né, pelos times da NBA, não foi, Nezinho? Sim, em 2006, 2007 nós fomos campeão brasileiro, e eu fiz um campeonato muito bom, e a equipe por dica, né, influência também do Anderson Varejão, eles estavam precisando de um armador, e eles estavam entre eu e o Arnaldinho aqui do Niara, na época, que dava no Ágio. Eles acompanharam o nosso campeonato brasileiro todo. Vieram três estatísticos dele. Todos os jogos. Em Ribeirão. Do Cleveland? Do Cleveland. Aqui e lá. Quando chegou nos playoffs, nós tiramos Araraquara. Aí o Arnaldinho caiu, eles ficaram só comigo. Aí fomos para Uberlândia, viram o Valtinho, que jogava em Uberlândia, era a final. Coque e Uberlândia. Se interessaram pelo Valtinho também, mas no final acabou decidindo por mim. Mas empapeladas, né? Visto, vai fazer tal. Quando saiu o meu visto, lá nos Estados Unidos, assim, tem as Summer Leagues. Aí tem uma semana em Cleveland, tem uma semana em Utah, tem uma semana em Las Vegas, que é a principal, né? Tem a semana final que é em Las Vegas. A do Cleveland, eu tava sem o visto ainda. E os caras me acompanharam a temporada toda aqui. Então, eu tinha mais chance, além de ter um brasileiro, que era o Anderson Varejão, que tava na resenha com os caras lá. Eu perdi. E aí, o que meu agente fez, pegou e conseguiu um outro treino, né? Sim. Um outro treino para mim no San Antonio Spurs. Porém, quem que era Nezinho? Para eles não conhecer muito, né? É igual futebol aqui no Brasil, muita gente. Então, eles só tinham meus scouts aqui do Brasil. Fiquei lá por 20 dias. Foi uma experiência muito bacana, mas eu não tive tanta oportunidade porque eles não me conheciam. Eu estava no hotel com russo, com chinês, com angolano. Então, a demanda era muito grande. Mas foi uma experiência muito bacana. E mesmo não tendo conseguido chegar na NBA, eu pude trazer muitas coisas pelo que eu vi lá nessas 2 semanas, e depois de estar sugando os caras que eu admiro até hoje, colhendo informação, tá sempre, isso é o mais importante. Tem que aproveitar os momentos de estar com esses caras super estrela.